Esse é o último tópico desta série de mensagens, Paradoxos da Fé Cristã. E para falar de paradoxos da fé cristã, o texto é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, onde está escrito que não caminhamos por vista, e sim por fé. Nós não somos daqueles que caminhamos por vista, mas caminhamos por fé. Era isso que Paulo apóstolo estava dizendo à igreja de Corinto. Existem pessoas que elas têm uma fé e elas caminham por uma fé, que essa fé é alimentada pelo aquilo que vê. Mas a verdadeira fé, ela não se alimenta daquilo que vê, daquilo que está diante dos seus olhos. A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 3, e o versículo 15, 16, 17, fala a respeito de uma palavra profética que foi dada por Eliseu ao rei Josafá e ao rei de Israel, acerca de uma seca que assolava o rebanho do rei. Já há uma semana que não chovia, há uma semana que o gado não bebia água porque não tinha água, porque não chovia. E Eliseu dá a eles uma palavra profética, pois o rei disse: não, nós precisamos consultar, não existe profeta nesta terra. Existia sim o profeta Eliseu, e eles foram consultar o profeta. A princípio, aquele outro, o rei de Israel, não tinha lá essa credibilidade, ele não tinha essa moral toda com o profeta Eliseu, tanto que Eliseu disse: olha, eu vou ouvir não por tua causa, mas por causa de Josafá, que era rei de Judá. Aí nós vimos o poder da intercessão. É por isso que muitas vezes as pessoas pedem oração, elas pedem para que orem por elas, suplique diante de Deus, interceda, porque na realidade o ser humano, ele se conhece, ele sabe quem verdadeiramente ele é. E às vezes ele sabe que se ele for clamar a Deus, ou a fé dele não é a fé suficiente para ele clamar e ser ouvido, porque existe diante de Deus, né, um memorial daquilo que a pessoa faz. E existe a credibilidade, né? Existe a credibilidade. A Bíblia fala de alguns homens, como Samuel, como Jó, e outros homens que foram intercessores e que Deus realmente reconhecia esses homens, Moisés, como intercessores, os quais Deus ouvia suas intercessões, Deus ouvia suas orações. E aí Eliseu, ele não usou de meias palavras e nem de arrodeio. Ele foi direto e disse: olha, eu vou te atender, não pense que é por sua causa. Não é por sua causa que eu vou te atender no que diz respeito a esta guerra que vocês vão subir para guerrear contra o rei de Moabe. Eu vou atender por conta de Josafá, rei de Judá. E aí Eliseu invoca o Senhor e Deus libera uma palavra profética que ele diz: assim diz o Senhor. Interessante que Eliseu ele não disse como muitos profetas, entre aspas, que nós encontramos nesses dias, que Deus manda te dizer, tem um recado de Deus para você. Não, Eliseu não usou esse clichê. Eliseu, ele disse: assim diz o Senhor, como era uma praxe dos verdadeiramente profetas do Velho Testamento. E aí Eliseu recebeu a palavra de Deus: assim diz o Senhor, e Eliseu transmitiu essa palavra para o rei Josafá. E Eliseu disse o seguinte: assim diz o Senhor, não vereis chuva, nem vereis vento, mas esse vale se encherá de águas. Fazei covas e covas. Covas eram buracos que eram cavados para servir de reservatórios de água. E aí, esse também é um modelo de fé paradoxal, porque
a pessoa começar a cavar buracos, preparar açudes para reservar água de chuva, sem ver uma nuvem sequer, olhando para um tremendo céu azul, sem nuvem, sem vento, e agora esta pessoa se coloca a cavar fontes, a fazer covas para reservar águas, olhando assim, aparentemente parece coisa de louco, de alguém que não bate bem, que não regula bem da memória, mas ele cumpriu. Eles cumpriram aquilo lá, a palavra que foi dita, a palavra que eles receberam do profeta, cavaram covas, fizeram açudes, e no dia seguinte, pela manhã, começou a chover, água correu pelo caminho, águas que bebeu o gado, bebeu o pessoal, descedentou a todo mundo, porque eles creram na palavra profética, apesar de não ver, de não sentir nada, porque tem gente que pensa que a verdadeira fé é aquela fé que ele olha assim para o braço e diz: eu estou todo arrupiado, como que se arrupiado, como que se sentimento, eu estou sentindo que Deus vai fazer, eu estou sentindo que vai acontecer. Quero te dizer que fé não é sentimento, fé não é arrupio, fé não é nenhum tipo de sinal assim que se mostra para que você possa crer e confiar que aquilo que você está crendo, aquilo que você está ouvindo de Deus, ainda que no seu coração, é sinal de que vai acontecer. Eu quero te dizer que fé não é sentimento, meu amigo, minha amiga. Fé não é sentimento, fé é fé. E a fé paradoxal, ainda que você não veja vento, ainda que você não veja nuvem, ainda que você não sinta o vento soprar no teu rosto, ainda que tu não perceba nenhum sinal de que haverá mudança na tua vida, de que haverá mudança de circunstância diante do que você está vivendo, diante dessa situação sua, ainda que você não sinta nada e nem veja nada positivo para que você possa dizer: Deus vai fazer, mas permaneça crendo, permaneça firme, permaneça apesar de nenhum sinal, apesar de nenhum arrupio, apesar de nenhuma nuvem, apesar de nenhum vento, permaneça crendo, porque aqueles que caminham por fé e não por vista, eles não precisam de sinais para crer. Quem caminha por fé e não por vista, não necessita de sinais para crer, não necessita de sinais para crer, porque dentro do seu interior, dentro do seu coração há paz, dentro do seu coração há confiança em Deus, dentro do seu coração há descanso. Isso basta para aqueles que verdadeiramente crê, assim como creu Abraão, assim como creu Abraão, assim como creu o rei Josafá, rei de Judá, assim como creu tantos homens que já passaram pela vida, que já passaram pela nossa história, pela história do cristianismo. A verdadeira fé, ela se nega a caminhar por vista, porque ver e crer naquilo que está vendo, isso não é sinal e não serve de indicativo para a verdadeira fé. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei quanto tempo você tem orado, eu também não sei. Eu não sei qual é a sua aflição, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, se você é um jovem de fé, descanse o seu coração no Senhor e faça a sua alma sossegar, porque existe um paradoxo na verdadeira fé e na fé daquele que crê verdadeiramente e daquele que caminha por vista, daquele que busca sinais, daquele que busca sentimento para poder validar a sua fé e validar a ação de Deus.
Pastor Antônio Oliveira, e o meu canal é Verbo e Vida. Se você é novo por aqui, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like, ative o sininho, comente e compartilhe, para que esta palavra se estenda a outras pessoas e sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe. A boca ficou seca. Eu estou aqui no antigo cais, antigo Porto da Lancha, em Ilhéus, Bahia, Brasil. Quando existia lancha e quando atravessávamos daqui do centro para o Pontal. Esse é o lugar de onde eu estou gravando essa mensagem. Deus te abençoe e que a graça de Deus seja soberana sobre a tua vida.